Fala Convictos em Cristo, eu sou Marcelo e você está no Convictos Brasil. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai mergulhar no grande avivamento que está acontecendo agora mesmo nos Estados Unidos, enquanto a gente está conversando aqui. E a gente vai entender, e compreender se esse realmente é de fato um avivamento real e o que a Bíblia diz, quais são as características para a gente identificar se esse avivamento é real ou não. Mas antes da gente começar, eu vou espalhar minha tela aqui para você, mas não esquece de deixar aí o like, certo? Compartilhe esse vídeo com o maior número de irmãos possível, tá? Para que possa edificar aí a vida de muitas pessoas. E se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Vou espelhar aqui minha tela para vocês. Vamos lá. Se você não viu, eu vou passar rapidamente aqui para a gente ver algumas informações do que está acontecendo lá, que é para você entender todo o contexto aqui, tá? Olha, culto ininterrupto em Asbury, tem fila para entrar na capela. São mais de 160 horas de adoração com participação de milhares de pessoas. Olha aqui a fila, olha aqui a quantidade de pessoas nessa fila para poder entrar nessa capela para participar dessa adoração, né? Vamos entender aqui o que foi que rolou. Já são 7 dias completos de um culto que começou na quarta-feira 8 passada e ainda não terminou. Com a repercussão do grande mover de Deus que está sendo liberado na capela da Universidade de Asbury, em Kentucky, Estados Unidos, pessoas de diversas denominações e estados estão viajando até a cidade de Wilmore. Nessa terça-feira, 14, imagens compartilhadas nas redes sociais com a hashtag Asbury Revival 2023 mostram uma fila do lado de fora da capela. Pessoas de todas as idades aguardam a sua vez de entrar no templo, que tem capacidade para 1.500 pessoas, certo? Pessoal, o que é que tá rolando lá? Basicamente, era mais um culto, rotina, certo? Na capela dessa universidade. E aí, quando acabou o culto, um grupo de 30 jovens, eles começaram a espontaneamente adorar a Deus, e permaneceram no local. E aí, mais e mais e mais pessoas foram se juntando a ele. Então, assim, já são cerca de 7 dias direto, que essas pessoas estão adorando a Deus, certo? Ininterruptamente. Então, assim, alguns vão para casa descansar, para retornar depois, e outras pessoas estão chegando de várias partes dos Estados Unidos. É impressionante, Realmente é algo. E detalhe, nada combinado, tá? Era só mais um culto de rotina, e você vai até se surpreender aqui quando a gente for fazer essa análise. Você vai se surpreender com o tipo de culto que eles estavam fazendo naquele momento. A primeira coisa que a gente tem que entender o que é um avivamento. O avivamento é um período de renovação espiritual, tá? É como se fosse uma bênção divina que aproxima o fiel de Deus. E como consequência, esse processo traz imensa felicidade, tá? E uma grande paz, uma paz que excede todo o entendimento, E você é como se fosse tivesse uma espécie de reforço espiritual. Existem várias passagens na Bíblia que nos mostram como é possível esse avivamento nas nossas vidas, Como funciona, aliás, esse avivamento em nossas vidas. Tem uma passagem que é a minha preferida, que é essa que está aqui em Tiago 4, do 8 ao 10. Basicamente, eu vou ler aqui para vocês, mas olha o que é que ele vai falar. Ele fala assim, ó: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e levantai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então vamos lá, Primeira coisa que a gente tem que notar nesse avivamento, tá, gente?
é que foi algo espontâneo, né? Então eles estavam adorando a Deus. Perceba que eles estavam numa capela, certo? Adorando a Deus, buscando a Deus, tentando se achegar a Deus, né? E aí é onde vai se desenrolar o restante aqui do que a gente vai ver, para realmente identificar se esse é um avivamento real ou não. Olha aqui, ó. Nas imagens em Asbury é possível ver as pessoas quebrantadas. É possível ver as pessoas buscando a Deus. É possível ver, de fato, as pessoas se humilhando perante Deus, né? Um fato muito curioso é que todo esse processo ocorreu depois de um culto de confissão, né? Os americanos têm esse tipo de culto, que é um culto onde você vai para confessar os seus pecados a Deus, tá? Diferente dos católicos, que você vai para confessar os seus, fazer uma confissão com o padre, né? É diferente, tá? Que você vai a um culto para confessar os seus pecados a Deus, tá? Para reconhecer que você é um pecador e confessar os seus pecados para o Criador, né? E aí é aí onde entra essa parte, essa questão do avivamento, ó. Se você perceber aqui, olha só, eles estavam lá na capela, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E de repente foram tocados, né? Eles foram na capela para adorar a Deus, para buscar a Deus. E Deus se achegou a eles, né? E Deus tocou eles, né? Então, assim, ali começou, certo? Esse processo de reconhecer os seus pecados, né? Então, assim, ó, olha o que ele fala aqui no verso 9. Senti as vossas misérias e levantai e chorai. Converta-se o seu riso em pranto e o seu gozo em tristeza. Isso aqui, meus irmãos, nada mais é do que ter a consciência que nós somos pecadores, né? Então, assim, que necessitamos ser limpos pelo sangue de Cristo, reconhecer que nós necessitamos do apoio do nosso Criador para realmente andarmos em santidade, né? Reconhecer que nós estamos errados e Deus está certo, né? Isso é maravilhoso. Ó, aqui nas imagens, né, a gente consegue ver, né, novamente aqui falando para vocês, quebrantamento, busca incessante por Deus, confissão de pecados, humilhação pública, né? A humilhação diante do Senhor e humilhação pública, digamos assim, reconhecendo que somos pecadores, né? Isso é fantástico, é algo genuíno que a gente consegue identificar aqui, né? Outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês é o relato de quem estava lá, né? Eu vou trazer para vocês aqui um relato de um aluno da universidade que esteve presente no local, né? E ele relata que foi, mas estava cético a respeito disso, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu ler aqui para vocês. O seminarista Jordan Evans, aluno da Universidade de Asbury, Kentucky, nos Estados Unidos, publicou como foi sua experiência em participar do culto que começou na quarta-feira passada, 8, e que continua até o momento, mais de 120 horas depois, né? Vamos lá. Segundo o relato, o jovem estudante estava cético sobre o que acontecia na capela da faculdade, mas fez questão de ir até lá para ver de perto. Olha aqui ele falando, ó. Eu estava receoso de chegar a Asbury porque estava com medo de que fosse uma perda de tempo. Estou tão feliz por estar errado, testemunhou ele depois de dizer que o seu ceticismo se dá por ter visto outras reuniões ganharem o nome de avivamento, mas que era só sensacionalismo, o que ele atestou não ser este o caso. Olha aí, meu irmão, o que é que ele vai falar agora. Em primeiro lugar, esta não é a Toronto ou Brownsville dos anos 90. Isso não é chofar, pó de ouro e penas de anjo. Não havia túneis de incêndio, cajados de Gandalf
Né? Aqui, para quem curte cultura pop, pegou a referência, né? Ou embriaguez no espírito, né? Basicamente, o que ele está dizendo aqui pra gente é que não teve o reteté, né? Digamos assim, que não teve aquelas manifestações absurdas onde você vê o pessoal, sei lá, subindo nas colunas, o pessoal girando como se fosse um peão, né? Gritos escandalosos. O Espírito de Deus, amados, ele não faz esse mover, certo? É uma coisa que nós temos que entender. O Espírito de Deus, ele não deixa a pessoa inconsciente fazendo coisas absurdas, certo? Então, olha aqui, antes disso, olha o que ele descreve aqui nesse local, o que é que estava acontecendo. Ó. A presença de Deus é tão gentil, reconfortante, calorosa e ainda assim revigorante e fortalecedora. Explicou ele o que vivenciou nas 6 horas que esteve ao lado de outras pessoas adorando a Deus na capela da universidade. Brinquei que queria deitar e tirar uma soneca, correr, chorar e rir, tudo ao mesmo tempo. Isso é o que ele estava sentindo, tá? E não o que o Espírito obrigou ele a fazer. São sensações, são sentimentos. Olha a diferença, certo? Então, enquanto outros, infelizmente, irmãos, enquanto irmãos nossos dizem que o Espírito Santo pega eles e faz com que eles girem, né, saiam correndo, sei lá, de voadora ungida, joga o terno e o irmão cai. Isso, amado, pelo amor de Deus, isso não existe, né? E vamos lá, né? Vamos aqui continuar, né? Nós, minha esposa e eu, adoramos por 6 horas seguidas e parecia que apenas 15 minutos se passavam. Meu Deus, que maravilha isso. Cara, isso é muito lindo. Como eu queria estar lá, né? Olha só, o cara passou 6 horas adorando. Hoje, aqui, seja sincero, irmão. Aqui a gente vai para um culto, que às vezes é o quê? 1 hora e meia. Quando passa 10 minutos, porque o pregador pregou demais, ou então porque o grupo de louvor se estendeu um pouquinho, tem muita gente que já está ali na porta, já se levanta para ir embora, para forçar, né, digamos assim, o pastor, o presbítero, a encerrar o culto, né? Olha a diferença, pessoal, sério mesmo, olha a diferença, né? E aí, é como se o tempo diminuísse ou passasse nesse mover de Deus. Olha que coisa linda, que coisa profunda, né? Profunda. E olha aqui que ele traz, esse detalhe aqui é muito importante, ó. Outro detalhe trazido pelo seminarista é que o culto ininterrupto não está sendo frequentado apenas pelos estudantes locais, pastores e membros de diversas denominações. Famílias inteiras de várias partes da região estão indo até a capela para participar do movimento. O pessoal está se sentindo tocado pelo Espírito e está indo até lá, né, para participar, para conferir, para conhecer, né? E aqui, irmão, vamos lá, né? Ele está falando aqui que ele explicou também que se trata de algo totalmente espontâneo, iniciado pelos alunos. Gente, simples alunos de universidade que só queriam adorar a Deus, só estavam ali. O culto acabou, mas eles estavam tocados, eles foram lá para buscar a Deus. Deus tocou eles e eles continuaram, né? E ali foi incendiando outras pessoas e foi tomando uma proporção gigantesca, né? Fantástico, fantástico. Que descrição maravilhosa, né? E aqui ele coloca, ó, a adoração, a leitura pública das escrituras, o tempo de testemunho, o mistério de oração, etc., foram todos conduzidos pelos alunos. Isso não é através de uma igreja, denominação, rede, etc. É um bando de universitários que querem um encontro com Jesus, genuíno. Não foi algo que foi, por exemplo, marcado por um ministério. Nós vamos fazer um congresso, vai ser um evento maravilhoso. E aí vai ter um avivamento nesse evento. Não foi nada marcado, porque quem faz o avivamento, meus irmãos, é Deus.
certo? Então é por isso que você não pode determinar quando isso vai acontecer, quando isso não vai acontecer. Quem faz isso é Deus, né? Tá tudo no propósito de Deus. E aí foram até aquele local. Tudo começa no culto. Eles foram cultuar a Deus. O local não importa. Eles poderiam cultuar a Deus na rua, né? Debaixo de uma ponte, numa praça, tanto faz, num galpão, tanto faz. O local não importa, né? Digamos assim, o local não é santo, né? Quem santifica o local são as pessoas que lá estão, né? Porque na nova aliança, certo? Nós somos o templo de Deus, né? E aí eles foram até aquele local para buscar a Deus, para adorar a Deus. Então tudo você nota que começa no culto a Deus, ao buscar a Deus. E o avivamento, meus irmãos, não é possível se você não buscar a Deus, certo? Se você fica de braços cruzados esperando Deus lhe avivar, sinto muito, meu irmão, certo? Ele vai até te tocar, mas você tem que buscar a Ele. Você também tem que dar um passo de buscar a Ele, certo? E aí é que as coisas acontecem. Irmão, perceba que Deus não quer sacrifícios. Ele quer que a gente reconheça que somos pecadores. Ele quer que nós reconheçamos que necessitamos da sua ajuda. Necessitamos do sangue do seu Filho para que sejamos limpos, para que sejamos purificados. Deus rejeita o soberbo, mas Deus jamais vai rejeitar aquele que se humilha diante dele, aquele que reconhece a necessidade, certo? Dele, aquele que se quebranta perante a sua presença. Esse é o verdadeiro avivamento, porque ele traz consigo, certo? Mudança de vida, mudança de atitudes, reconhecimento dos pecados e confissão dos pecados. O verdadeiro avivamento nos leva a abater a nossa alma, a reconhecer os nossos pecados e a buscar uma transformação de vida que só é possível por meio do Espírito Santo, né? Atuando em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. É muito provável que nos próximos meses nós vejamos o impacto desse avivamento na sociedade local. Não se engane, meu irmão, todo avivamento ele gera um impacto na sociedade local. Diminuição de divórcios, né? Diminuição de abortos, diminuição de criminalidade e por aí vai, certo? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está presente, é abundante na vida das pessoas, de muitas pessoas que estão naquela sociedade. E isso é o que pode transformar a sociedade. Eu espero que essa breve reflexão baseada nas Escrituras possa ter edificado a sua vida, né? E eu acredito que sim, que é real, né? Inclusive, a minha oração é para que isso possa ser só o início e que possa se espalhar pelo mundo, chegue aqui no Brasil, e porque realmente eu queria que todos pudessem sentir o que essas pessoas estão sentindo naquele local, né? Buscando incessantemente a Deus, tá? Se você chegou até aqui, meus irmãos, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar muitos irmãos. E vamos seguir com fé em Deus, estejam convictos em Cristo, tá? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Paz de Cristo a todos.